Bom, turminha, como vocês já viram, a gente vai falar sobre função seno, vai ver um pouquinho de gráfico de função de seno também, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo. Construir o gráfico da função y igual 2 mais seno de x, dando domínio de imagem. Então, o que significa seno de x? Tá? Como vocês viram lá na outra imagem, eu circulei de amarelinho que aqueles valores, eles não se alteram. Então, ó, olha ele aqui que eu já deixei pronto. O valor de x vai ser sempre 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Que é o arco do ciclo trigonométrico que nós vimos a aula passada, tá? O seno de x, esses valores não se alteram, tá? Então, vocês podem deixar esses x e seno de x, pode fazer até uma tabelinha, uma colinha, que sempre vai ser esses valores, tá? Então, 0, sempre assim, 0 para 0, π sobre 2 é 1, π, 0, 3π sobre 2 menos 1 e 2π, 0, tá? Então, esses valores são fechados, não se alteram. O que vai alterar aqui, ó? Que eu falei que é 2 mais seno de x, ou seja, 2 mais esses valores. Então, tá aqui, ó. 2 mais 0, 2 mais 1, 2 mais 0, 2 mais menos 1, lembra entre parênteses, porque o sinal é negativo, 2 mais 0. Então, 2 mais 0, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 0, 2, 2 mais menos 1, então, aqui, mais com menos, menos. 2 menos 1, 1. 2 mais 0, 2. Então, eu tenho o meu valor de y. Lembra que para construir o gráfico, eu preciso da linha x e os valores da linha y. Então, eu venho para o meu gráfico. No gráfico, eu vou começar a marcar os pontos. Então, x de 0 é igual a 2. Então, eu venho aqui, x de 0 é igual a 2. Vou ter um ponto no 2, certo? Depois, π sobre 2 é igual a 3. Então, eu vou seguindo, π sobre 2 é igual a 3. Ok? Eu vou fazer tracejado. Põe uma marcação. π é igual a 2. Então, outro pontinho aqui nas extremidades. Depois, 3π com 1. E 2π é com 2. Então, aqui eu continuo. Tenho a marcação. Então, eu tenho meus 5 pontos. Pego meu lápis e venho traçando. Certo? A mesma coisa eu faço no segundo exemplo. Ele tá quem? Y igual a 2 vezes seno de x. Então, ó, tem o pontinho, ou quando não tem o pontinho, se tivesse 2 seno de x. Quando a gente sabe que não tem sinal nenhum, é multiplicação. Então,
não mudou. Tenho a minha linha x, o meu seno de x são esses mesmos números, não mudam. Eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1, 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Repetir o valor, coloco certinho. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Tenho meu valor de x, o meu valor de y. Vou fazer a mesma coisa no gráfico. Então, 0 com 0, eu tenho um ponto aqui. Π sobre 2 é 2. Vou subir, vou ter outro pontinho aqui. Π é igual a 0, eu vou ter um pontinho na minha linha do eixo x. 3π sobre 2 é igual a menos 2. Então, 3π menos 2, tenho outra linha. 2 vezes π igual a 0, ele tá na linha de eixo x. Venho e traço os meus pontos, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Se cuidem.